Shalom, meus queridos! Hoje eu estarei falando sobre divórcio e novo casamento. Portanto, se você quer entender um pouco mais sobre este assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Esse é um assunto que tem discorrido bastante nos tempos em que vivemos e muitas pessoas têm falado sobre este assunto sem ao menos entender de fato o que a Bíblia diz a respeito. No final do vídeo, eu estarei trazendo aqui uma estatística que nos mostrará o cenário atual do divórcio no meio dos cristãos e dos não cristãos. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho para receber as notificações e vamos juntos para o vídeo. Antes de entrarmos no mérito quanto à questão do divórcio e novo casamento de forma específica, eu preciso dizer aos irmãos que o casamento ele foi instituído por Deus desde o princípio. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 22 ao 24, onde está a expressão que nos diz: "E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a levou até ele." Este ato de levar a mulher até o homem foi onde se instituiu o casamento. O homem então olhou para a mulher e disse: "Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada", ou varoa, porquanto do varão foi tomada. E no verso 24, Deus finaliza dizendo: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Então foi a partir de aí que o casamento foi instituído por Deus desde o princípio. Mas o que a Bíblia fala sobre divórcio e novo casamento? A Bíblia permite o divórcio em qual situação? Quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo 24, dos versos 1 ao 4, a expressão dos tempos de Moisés era de que o povo podia se separar por qualquer motivo. E você olha para mim e talvez pergunta: como assim, Marcos? É justamente isso, literalmente falando. O povo que se casava, se olhasse qualquer coisa que não lhe agradasse no cônjuge, podia pedir então uma carta de divórcio e estava desfeito o casamento. E é por isso que quando nós chegamos no Novo Testamento, especificamente no Evangelho segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 5, versículos 31 e 32, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram sobre o que ele tinha a dizer acerca do divórcio, visto que no tempo de Moisés se separavam por qualquer motivo. A resposta de Jesus foi que no tempo de Moisés as pessoas se separavam por qualquer motivo por causa da dureza de coração, mas o divórcio só era permitido, conforme as palavras de Jesus, se houvesse traição, adultério. A pessoa que foi traída tinha a opção de perdoar o seu cônjuge e permanecer vivendo com ele, ou então pedir a carta de divórcio e viver a sua vida normalmente. E a pessoa que traiu não podia se casar novamente, pois ainda que se casasse com uma pessoa pura, que não tivesse relação com outras, ela se tornaria mesmo assim adúltera, se casando com um adúltero. Indo mais à frente, nós chegamos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 7, do versículo 10 ao 14, onde Paulo destaca duas questões acerca de divórcio e novo casamento. Ele cita que, se existe um casal onde um é crente e outro não, o que não é crente, se quiser ir, deixe ele ir. Agora você tem que permanecer firme no seu casamento. A pessoa que é cristã não deve ser o motivo do ímpio sair de casa. Ela deve sempre orar pelo seu cônjuge para que Deus o liberte. Afinal, se esta expulsa o seu cônjuge de casa só porque não é crente, a pergunta fica: o seu Deus não tem o poder de transformar? E a resposta é: o nosso Deus tem o poder supremo de fazer tudo aquilo que para nós é impossível. E Paulo destaca outra questão. Se existe um casal onde os dois são cristãos, não deve haver separação de modo algum. Eles devem lutar pelo seu relacionamento, pedindo a Deus orientação para as resoluções dos seus problemas. E por fim, quando nós chegamos em Romanos capítulo 7, versículos 1 ao 3, existe outra pontuação que Paulo faz e que não diz respeito mais a divórcio, mas sim se o cônjuge vir a falecer. Ele cita que o ser humano ele está debaixo da lei enquanto está vivo, a lei conjugal. Uma vez que o ser humano morre, não existe mais lei sobre ele. Logo, a lei conjugal é quebrada. Então, ao que ficou vivo, pode sim casar com outra pessoa. Então eu quero agora resumir dizendo que existem duas situações em que pode haver divórcio e três situações em que pode haver novo casamento. Primeira situação é em caso de adultério. A pessoa que foi traída pode sim pedir a carta de divórcio e casar novamente com outra pessoa. Sendo que o ideal é
que perdoe o seu cônjuge e ore para que Deus o liberte e os oriente quanto à questão da resolução de seus problemas. Segunda situação, se existe então um casal onde um é crente e outro não, e o que não é crente quer ir embora, pode haver a separação, o divórcio, e o que é crente pode sim casar com outra pessoa, bem como o que foi embora, pois ele está em seu estado de ignorância. Terceira situação que eu destaco é em caso de falecimento do cônjuge. O viúvo, a viúva, pode sim casar com outra pessoa de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando eu olhei as estatísticas quanto à questão do divórcio entre os crentes e os não crentes, eu confesso que eu me espantei. De acordo com as estatísticas, 24% de pessoas não crentes que já se divorciaram em algum momento e outras que ainda estão divorciadas, contra 27% de pessoas crentes que já se divorciaram ou estão divorciadas no presente momento. Logo, estatisticamente falando, nós vemos que o índice de divórcio tem se alastrado mais entre os cristãos do que entre os não crentes. E é através desta estatística que nós vemos que muitas das pessoas que se dizem cristãs têm dado mau testemunho para a nossa nação, visto que o índice de divórcio é maior entre os crentes do que os não crentes. Que nós possamos orar pelos tais crentes que estão camuflados no meio dos verdadeiros. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha para pelo menos 2 pessoas e deixa o seu comentário aqui abaixo sobre o que você achou deste conteúdo, principalmente desta estatística, e deixe também as suas pontuações, a sua opinião e o seu elogio a você que gostou desse vídeo, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Shalom Adonai, e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.